Fala pessoal, vamos aí ao sétimo exercício de diagramas de esforços internos solicitantes da lista 3 do professor Jean Pierre. Vamos ao enunciado. Diagramas de esforços internos solicitantes. Então, temos aí uma barra biapoiada que possui um carregamento triangular entre D e B, uma força inclinada no ponto D aplicada, um momento aplicado no ponto C e uma força aqui normal em C também. Então a primeira coisa a se fazer é fazer o DCL da nossa barra para calcular as reações vinculares. Então eu vou vir aqui, vou desenhar a barra, vou colocar aí na barra as forças concentradas que estão sendo atuantes sobre ela. Eu tenho 2 kN aqui em C, tenho um momento de 6 kNm. Aí aqui eu tenho uma força de 2 kN inclinada a 45 graus. Então eu vou decompor ela. Vai ficar uma componente para cá e uma componente para cá. Aqui eu tenho 45. O cosseno e o seno de 45 são iguais, que é raiz de 2 sobre 2. Então essa componente vai ficar raiz de 2 vezes o seno, que seria raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, dividido por 2. 1 kN. Aqui é a mesma coisa, raiz de 2 é a força, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, a raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, dividido por 2, 1 kN. Essas são as forças aplicadas. Vamos trocar o carregamento triangular por uma força concentrada. Essa força concentrada fica a 1/3 do ângulo reto. A medida aqui do carregamento é 3, divide por 3 dá 1. Então essa força concentrada vai ficar exatamente aqui. Qual a intensidade dessa força concentrada? A área do triângulo. O triângulo tem base 3, altura 3. Então é 3 vezes 3 dividido por 2, ou seja, 9 dividido por 2, 4,5 kN. Então temos aí todas as forças aplicando. Agora vamos colocar as reações vinculares, reações de apoio. Em A temos um rolete, então vamos ter aí uma reação na vertical, que eu vou chamar de AY. Em B, temos um pino, vamos ter duas reações, uma na vertical, que é BY, e uma na horizontal, que é BX. Para concluir aí, a gente vai colocar as medidas. Então, daqui até chegar em A, continua sendo 2 metros, de A até chegar onde está o ponto D, 3. De D até chegar à força concentrada, divide 3 por 3 dá 1, fica 1 metro. E o restante, para completar, 2 metros. Então, esse é o DCL, aqui é o ponto C, o ponto A, o ponto D e o ponto B. Fez o DCL, a gente pode fazer agora as reações vinculares, tá? Ou também conhecida como reações de apoio. Vamos utilizar a referência para cima positivo, para frente, o Y e o X, e o momento anti-horário positivo. Então vamos começar aí por X, somatório das forças em X vai ser igual a zero. O que a gente vai ter em X? Tem menos 2 aqui, aí depois aqui a gente tem mais 1, e depois lá no final, mais BX. Isso tem que ser igual a zero. Então daí vamos encontrar que BX vai ser igual a 1 kN positivo. Aí vamos fazer somatório de momentos, porque tem duas incógnitas em Y, fazer somatório de momento em A, que vai ser igual a zero. Quem eu tenho de momento em A? Eu tenho aqui o momento já aplicado de 6, que gira no sentido anti-horário, então mais 6. Aí eu vou ter um momento causado pela força de 1 kN, que vai girar no sentido horário, então negativo, 1 vezes a distância, que é 3 metros. Depois o momento causado por essa força concentrada, que vai ser menos também, 4,5, vezes a distância, que vai ser 3 vezes 1, o 3 mais 1, 4, e o momento causado por BY vezes a distância, que vai ser aí 2, 4, com mais 3, 2, 3, com mais 3, 6. Isso igual a zero. Então, calculando BY aí na equação, chegamos aí no resultado de 2,5 kN. E somatório das forças em Y igual a zero, para fechar, vai ser, aqui não tem nada, aqui temos o AY, aí aqui temos menos 1,
depois menos 4,5, depois temos BY, que é mais 2,5, isso daí igual a zero. Ou seja, calculando aí a reação de apoio de AY, vamos fazer a conta e ter o valor de 3 kN. Fez as reações vinculares? Agora a gente vai fazer as funções solicitantes. Funções solicitantes. Tá? Ou seja, as forças internas. A referência é igual, ou seja, y para cima, x e momento anti-horário positivo. Agora, então, a gente precisa saber quantos cortes a gente vai fazer. Então, vamos fazer aqui a localização, ó. O eixo y está para cá e o eixo x vai para frente. O zero do x está aqui. Entre C e A é necessário fazer um corte, porque aqui em A tem uma força de reação, que seria concentrada, então a gente vem aqui e faz o primeiro corte. Então, daqui até aqui a medida é x. Depois, entre A e D, temos que fazer um corte para ver o que acontece entre A e D. Vou vir aqui fazer outro corte. Esse vai ser o corte 2. A medida daqui até chegar nesse corte também é uma medida x. E por último, vamos fazer um corte lá entre D e B, que vai ser o corte 3. A medida daqui até chegar no corte 3 também é uma medida x. Então serão 3 cortes. Começando fazendo o trecho, que é o trecho 1, onde o x vai variar. O x começa no 0 e vai até o ponto A, 2 metros. Então varia de 0 a 2, sendo que o x é em metro. Estou fazendo o trecho que vai de C até A. Bom, então vou vir aqui, vou pegar e vou colocar um pedacinho da barra. Esse pedacinho naquele trecho tem uma medida x, que é o que eu cortei. Vou colocar as forças que estão atuando ali. Eu tenho a força de 2 kN e tenho um momento de 6 kN/m. Só essas forças estão atuando entre C e o corte. Agora eu vou colocar as forças aí internas. Então aqui no corte eu vou colocar a normal 1 saindo da barra positiva, a cortante positiva é V1, girando a barra no sentido horário, e o momento fletor positivo é levando a barra para cima. Feito isso, vou fazer o equilíbrio. Somatório das forças em x igual a zero. Em x eu vou ter menos 2 mais N1, isso igual a zero. Portanto, eu vou ter que N1 é igual a 2 kN. Somatório das forças em y é igual a zero. Em y eu vou ter nada e menos V1. Menos V1 igual a zero. Portanto, eu tenho que V1 é zero. E somatório de momento em 1 igual a zero. Momento eu vou ter o 6 positivo e o M1 também positivo. Isso igual a zero. Portanto, eu tenho que M1 é menos 6 kN/m. Terminamos o trecho 1, vamos para o trecho 2, onde o x vai variar. Continua de onde parou, que é 2, tá aqui, e vai variar até esse ponto. 2 com mais 3, ele vai variar até 5, isso em metro, variando do ponto A até o ponto D. Bom, nesse ponto aí, nesse trecho, a gente vai ter, fazendo a representação aqui da barra, esse pedaço e o pedaço do corte. Toda essa medida é a medida x, tá? Essa medida daqui até aqui, temos aí que é 2 metros. Então, essa medida aqui vale 2, essa medida vai valer o total x menos 2. Bom, agora vamos colocar as forças aí atuantes. Aqui na ponta, a gente continua tendo 2 kN, tem um momento de 6 kN. Aqui, que é o ponto A gente tem a y, e a y vale 3 kN, que está para cima. Então, aqui uma força de 3 kN. Depois, a gente não tem mais nada entre o C e o corte 2. Agora, vamos colocar as forças internas. Saindo da barra, temos N2 positivo,
Girando a barra no sentido horário, temos a cortante V2 positivo. E indo para cima, temos M2, um momento aí, fletor 2 positivo. Aplicando o equilíbrio, a gente vai ter somatório das forças em X igual a zero. Em X a gente vai ter menos 2, aqui da ponta, mais N2. Isso igual a zero. Portanto, aí temos que N2 é igual a 2 kN. Aí vamos ter somatório das forças em Y, isso igual a zero. Ou seja, em Y a gente vai ter aqui nada, aqui tem mais 3 e ali tem menos V2. Isso daí igual a zero. Portanto, vamos ter que V2 é igual a 3 kN. E somatório de momento em 2 vai ser igual a zero. Ou seja, momento em 2 eu vou ter o quê? 6 aqui positivo. Aí o momento causado por 3, que vai ser menos 3 vezes a distância, que é x menos 2. E o momento M2 positivo, M2. Isso igual a zero. Então eu vou ter M2 função de x, certo? Joga os valores para lá ao contrário, que é menos 3 vezes x vai dar menos 3, joga para o outro lado 3x. Aí eu vou ter aqui menos 3 vezes menos 2, dá mais 6, com mais 6, 12. Joga para o outro lado, menos 12. Aí calcula o M2 de um valor, o M2 daqui, ó, de um extremo que é 2. O M2 de 2, vamos ter aí 3 vezes 2, 6, com menos 12, menos 6 kN vezes metro. Como aqui em 2 não tem nenhum momento aplicado, tem que bater com o valor de M1, que era no ponto 2 lá também. E vamos ter aí que o M2 do outro extremo, que é 5, vai ser igual, vamos ter aí 3 vezes 5, 15, menos 12, 3 kN. Bom, então esse é o trecho 2. Aí vamos para o trecho 3. Então, vamos aí para o trecho 3. No trecho 3, o x vai variar de 5, que foi onde ele parou, está no ponto D, e vai até B, mais 3, ou seja, até 8. Isso daí em metro, variando do ponto D até o ponto B. Bom, agora, para fazer esse último trecho, a gente vai pegar o final, e obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente não, mas para facilitar, sempre eu pego onde está o bico aqui do triângulo. Porque se eu pegar esse lado, isso daqui vira um trapézio, e aí vai dificultar ainda mais eu fazer os cálculos. Bom, então, pegando o final ali, a gente vai ter um pedacinho. Quem que vai ser essa medida aqui que a gente vai pegar? Eu sei que daqui do zero até aqui é x, e até o final é 8. Então, essa medida vai ser aí 8 menos x. Aí eu vou ter, o que eu tenho de forças aplicadas? Eu tenho lá em B, BY e BX. Eu tenho o BY, que está para cima, de 2,5 kN, e tenho o BX, que está para frente, que é de 1 kN. Além disso, eu tenho o carregamento, um pedaço dele, né? Um pedaço do carregamento aí. Então, agora eu preciso colocar a força concentrada para o carregamento. Só que antes eu preciso descobrir quem é essa proporção. Eu vou chamar essa proporção de P de x. Então, o que é o P de x? O que eu tenho do triângulo total? A altura máxima do triângulo é 3 kN. Então, eu tenho 3 kN por metro. Está para a medida total de 3 metros de x. E eu vou ter que o P de x, que é o que eu quero achar, está para a medida 8 menos x. Tá? Cuidado aí, muita gente erra dizendo que P de x está para x. E se falar que é x, x é a medida do outro lado. E aí vai dar tudo errado. Fazendo a proporção aí, o que a gente chega? Fazendo a regra de 3, a gente vai chegar que P de x é igual. Multiplica aqui, vai ficar 3 vezes 8 menos x, divide por 3. Então sobra só 8 menos x. Então P de x
é 8 menos x. Com isso, aí aqui a partir do ângulo reto, 1/3 dele vai aparecer a força concentrada, que vai ser o quê? A área do triângulo, 8 menos x, vezes a base, que é 8 menos x, dividido por 2. Ou seja, isso aí fica 8 menos x ao quadrado sobre 2. E essa distância daqui até chegar ao corte é 8 menos x, que é o total, dividido por 3, 1/3 do ângulo reto. E agora eu coloquei todas as forças que eu tenho, vou colocar as forças internas. Saindo da barra, eu tenho a normal N3, para cima eu tenho a cortante V3, girando a barra no sentido horário, e positivo momento, para cima M3. Agora eu faço a condição de equilíbrio, então eu tenho somatório das forças em x igual a zero, em x eu vou ter menos N3 e mais 1, ó, menos N3 mais 1, isso igual a zero. Então eu tenho que N3 é igual a 1 kN. Somatório das forças em y igual a zero. Em y eu vou ter V3 para cima, aí eu vou ter menos 8 menos x ao quadrado sobre 2 e vou ter mais 2,5, mais 2,5. Isso igual a zero. Então V3 vai depender de x, V3 de x, joga os valores para lá de sinal trocado, vai ficar 8 menos x ao quadrado sobre 2 menos 2,5. Então eu vou achar quem é o V3 de um extremo é 5, V3 de 5, calculando o V3 de 5, a gente vai achar aí 8 menos 5, dá 3, 3 ao quadrado, dá 9, 9 dividido por 2, 4,5, menos 2,5, vamos ter aí 2 kN aí para V3. E V3 de 8, que é o outro extremo, 8 menos 8 vai zerar, vamos obter aí menos 2,5 kN. Esse 2,5 kN é exatamente o valor de BY para confirmar. O que aconteceu aqui? Ó? Mais 2 e menos 2. O que a gente teve? Inversão de sinais. Significa que em algum lugar a cortante é zero. Então eu vou fazer zero para a cortante aqui, ó, é igual a 8 menos x ao quadrado sobre 2 menos 2,5. Calculando o x aqui nessa equação, vamos encontrar aí o valor de 5,76 metros. Achou o x, para que serve? Para calcular o ponto onde o momento vai ser máximo. Aí vamos fazer somatório de momentos em 3 igual a zero. O que a gente vai ter em 3? Momento menos M3, tá aí girando no sentido horário. Aí essa força vai causar um momento negativo também, de menos 8 menos x ao quadrado sobre 2, vezes a distância. A distância é 8 menos x sobre 3. Então, 8 menos x sobre 3. E o momento causado por 2,5, que vai ser positivo. 2,5 vezes a distância, que é 8 menos x. 8 menos x. Isso igual a zero. Então, vamos poder escrever aí que M3 de x, vou colocar aqui para baixo, aqui, M3 de x vai ser igual. Tá aqui negativo, joga para o outro lado, escreve os valores que aqui do jeito que tá, menos, aí 8 menos x, aí, que vai ficar ao cubo, aí dividido 2 vezes 3, vamos ter aí 6, e ali mais 2,5, aí de 8 menos x. Aí a gente vai calcular M3 de um extremo, que é o M3 de 5, ali o pedacinho, calculou M3 de 5, calculando aí vamos achar 3 kN metro, tá? Lembrando que esse valor de 3 kN, M de 5, tem que ser o M2 de 5 também, porque não tem nenhum momento aplicado aqui em 5, que seria o ponto D. Aí vamos calcular M3 de 8, 8 menos 8, 0, 8 menos 8, 0, momento em 8 é 0, tá? Que seria aqui em cima do ponto, não tem nenhum momento aplicado. E vamos calcular o M3 de
5,76, que vai ser onde a gente vai obter o valor de massa. Ou seja, vamos ter aí o valor de 3,73 para o valor de 5,76, que é onde a cortante é zero. Isso em quilonewton metro, tá? Bom, terminou aí os 3 trechos, a gente pode fazer os diagramas de esforços internos solicitantes. Então, fazer aí na escala, vamos começar aqui pela força normal. Tá. Aqui vai ser o gráfico da normal, que vai estar em quilonewton. Aí, marcando os pontos, o que eu tenho de importante para normal? Trecho 1, normal, 2, varia de 0 a 2, então 2. Depois, trecho 2, a normal é 2, do trecho que vai de 2 a 5. Então, o ponto 5 é importante. E depois, no trecho 3, a normal é 1, que vai do trecho de 5 a 8. 5 a 8. Esses são os pontos importantes. Aqui o X está variando em metro. Então, a gente vai marcar lá. Aqui, no trecho 1, a normal é mais 2. Então, vou vir aqui. Vou marcar o mais 2. Vai constante até chegar no ponto 2. Depois aqui, também dá 2, que vai de 2 a 5. Continua constante. E de 5... Aí de 5 a 8, a normal dá 1. Então, vem aqui, cai para 1. Vem aqui, ó, marca lá no eixo 1 e vai até o final em 8. Esse é o gráfico da normal, positivo, positivo, tá? Se a gente avaliar aqui, ó, o que está acontecendo na barra pelo DCL, ó, tem 1 kN, 2. Então, tá tracionando com 2 kN entre C e D. Quando chega aqui no ponto D, eu tenho 1 kN que cai, que é aquela diferença, e traciona também entre B e D com 1 kN. E essa diferencinha aqui seria 1 kN, tá? Aplicado no ponto D. Depois vem o gráfico da cortante. Aqui X em metro. Aqui a cortante em quilonewton. Os pontos importantes, o 2, o 5 também e o 8. E além disso, o 5,76, onde ela é zero. Então aqui seria o 6, 5,76, um pouquinho antes, 5,76. Bom, agora fazendo o gráfico. No trecho 1, a gente tem que a cortante é zero. Então a gente vem aqui, ó, no trecho 1, cortante é zero. Aí, no trecho 2, a cortante vale 3 positivo, constante. Então a gente vem aqui, sobe, marca aqui no eixo, que é 3, e vem constante até chegar em 5. Bom, chegou em 5, a gente lá tem que a cortante cai para 2. Vem aqui, ó, cai para 2. Então vem aqui, marca o 2, tá? E vai até 2,5 lá do outro lado, no ponto 8, 2,5. Vem aqui embaixo, menos 2,5, tá? E passa aqui pelo 5,76, que seria o zero. Deixa eu pôr um pouco mais para lá, senão o gráfico vai passar em cima. Aqui é o 5,76, tá? Qual é a equação? É importante avaliar. A equação é 8 menos x ao quadrado, uma parábola. É com cavidade para cima ou para baixo? Quando eu desenvolver esse termo, vai ficar o segundo termo ao quadrado, ou seja, x quadrado positivo. Então, a parábola com cavidade para cima, ó. Então, sai daqui do 2, vai, passa lá no 5,76, que é onde é o zero, e chega lá no 2,5, tá? Fecha aqui. Aqui é a parte negativa, aqui fica positivo, aqui positivo, tá? Esse é o gráfico da cortante. Tá vendo essa diferença aqui, ó? 3 para 2, exatamente no ponto 5, que é exatamente no ponto D, é devido a essa força concentrada de 1 kN. 2,5 BY é a força que está aqui. Lá em A, a gente tem 3 kN,
que é exatamente a força que está dando essa força cortante constante. E aí, por último, vamos fazer o gráfico do momento. Vem aqui. Vamos ter aí o momento fletor, que fica em kN/m. Os pontos é 2, importante. O 5, também é importante o 5,76. E o 8, o que x em metro. Então, para o momento, a gente tem trecho 1, menos 6. Então, vou vir aqui. Menos 6, constante até de 0 a 2. Vim aqui e vou marcar, menos 6. Tá. Depois, no próximo trecho, eu tenho M2 de 2, menos 6, bate aqui no valor, e 3 para o 5. Então, lá em 5 dá 3, certo? A equação que eu tenho é de uma reta crescente, porque o coeficiente de x é positivo. Então, vem aqui, ó, e fecha com a reta. Que ponto é esse? Aqui marca aqui no eixo 3. Depois, no próximo trecho, a gente vai lá olhar o momento. A gente tem momento de 5, que é 3, ou seja, continua daqui. Depois, de 8 é 0. E exatamente de 5,76, onde a cortante é 0, é 3,73, ou seja, um pouquinho aqui para cima. Aí temos que ligar esse ponto, vem aqui, ó, esse ponto aqui é 3,73. A gente tem que a equação vai ficar aqui, ó, 8 menos x, só que tá ao cubo. Quando eu desenvolver, esse x vai ficar aí mais ao cubo, tá? O segundo termo ao cubo. Mais daqui com menos de fora vai ficar menos, ou seja, uma função cúbica com cavidade para baixo, né? Que não teria nem como ligar isso aqui para cima, ó. Os próprios pontos já vão demonstrar. Vai passar ali no máximo e vai cair até chegar no zero. Aqui, ó, é onde está ocorrendo um momento máximo, que é exatamente onde a cortante é zero. Para o momento não coloco os sinaizinhos. Esses são os 3 gráficos, os 3 diagramas de esforço interno solicitante. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva agora para me ajudar. E eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado!